Olá, crianças, espero que esteja tudo bem com vocês. História do quarto ano. Então, o assunto da nossa aula de história de hoje é a vinda dos primeiros escravos para o Ceará. Então, o Ceará está incluso no Brasil também. Só que é uma região, do Brasil, que é a região Nordeste do Ceará. Os cativos africanos chegaram oficialmente no Ceará no século XVIII. Então, esporadicamente, ele vinha em navios negreiros, como eu já expliquei nas outras aulas, como era que eles vinham amontoados, muitos deles vinham doentes nos carregamentos que eles vinham para o tráfico negreiro. Então, apesar da lei de Diogo de Feijó, em 7 de novembro de 1831, seu artigo primeiro declarar livre todos os africanos que entrassem no território brasileiro. Então, qualquer escravo, a partir daí, que entrasse no território brasileiro, não era, como se diz, não era mais para traficar. Mas foi aí que foi elaborada essa lei de Diogo Feijó. Então, vê aí a abolição dos escravos no Ceará. Na verdade, o fim da escravatura começou com a lei Eusébio de Queiroz, quer dizer, em 1850, que proibia o tráfico negreiro e autorizava a expulsão dos traficantes dentro do nosso país e do nosso estado, vamos dizer. As principais leis promulgadas foram a lei do ventre livre, desde a partir de 1871, que era que não poderia ser escravizado mais os filhos dos negros, Isso era chamada a lei do ventre livre. E a lei do sexagenário foi em 1885, com os idosos vamos dizer, os escravos com 65 anos de idade não poderia mais ser escravizado. Muitos deles eram jogados fora da fazenda e iam para os quilombos para se refugiar e serem cuidados. E veio em seguida, com muita luta, com muitos manifestos, dos nobres, da elite, dentro da sociedade, veio a Lei Áurea. Mais tarde, veio a Lei Áurea em 1888, que foi no dia 13 de maio. Então, aí aconteceu a libertação dos escravos por inteiro, onde eles não tinham direito a nada, porque eles não sabiam ler, não eram alfabetizados, não tinha moradia, não tinham para onde ir. Então, foi uma luta também a partir daí, para onde eles iam ser assegurados, na parte no que eles saíram, que eles não tinham nada. Então, vamos para a nossa atividade de hoje sobre a nossa aula sobre a vida dos primeiros escravos para o Ceará. Então, na nossa atividade que vai hoje para casa, na página 91, leia a notícia. O grupo de fiscalização móvel de combate ao trabalho escravo libertou um total de 483 pessoas encontradas em trabalho escravo no Ceará, entre os anos de 2006 e 2014. Somente no ano passado foram 68 pessoas localizadas nas condições degradantes de trabalho. Em 2013 foram 96. As denúncias de trabalho escravo podem ser feitas para o Disque 100, da Secretaria dos Direitos Humanos. O que você entende sobre essa notícia na imagem 1? Aí você vai descrever. Na imagem 2, descreva as imagens 1 e 2. Aí assim, que relação você faz entre a notícia e a imagem? Aí você vai dar o seu ponto de vista. Na página 92, nós temos, porque podemos afirmar que os africanos escravizados foram fundamentais para a economia do Brasil. Justifique sua resposta. Então, aí você vai dizer por que eles foram importantes. Na questão 1, a libertação dos escravos no Ceará foi um ato de bondade dos cearenses,
Justifique sua resposta na reflexão e ação. Na 2, o negro escravo era vendido como mercadoria ou servia como moeda de troca. Eram tratados como animais e coisas que podiam ser comercializadas. Dê a sua opinião sobre essa situação do negro na época da escravatura. Agora nós iremos para a nossa correção. Então, correção da aula passada sobre a página 87, porque a escravidão negra no Ceará foi menor do que em outros lugares do Brasil. Então, complete as lacunas abaixo, de acordo com as palavras do quadro. Então, para o trabalho na lavoura açucareira, foi utilizado primeiramente a mão de obra escrava indígena, mas para obter mais lucro para a coroa portuguesa. Buscou-se uma mão de obra mais barata, a solução foi a mão de obra escrava negra. Os negros vinham da África para o Brasil em péssimas condições e era transportado em navios negreiros. E depois eram vendidos em mercados, de onde iam trabalhar nas fazendas, realizando as mais variadas tarefas. Na página 88, teriam que ler os textos para que você pudesse responder aqui. Em que anos esses documentos foram produzidos? Em que século? No ano de 1875 e 1867, ambos, no século XIX. B. Que tipo de documentos são esses? Lembre dos estudos da unidade 1, que era documentos escritos. C. Qual o objetivo de cada um? Primeiro, procurar um escravo fugitivo. Segundo, troca uma escrava feminina por outro escravo masculino. D. Podemos afirmar que os escravos eram tratados como os animais e coisas que podiam ser compradas, vendidas ou trocadas. Justifico a sua resposta. Sim, eles eram comprados pelos traficantes da época e era comprado pelos senhores de engenho. E muitas vezes eles vinham sendo, quando vinham nesses navios negreiros, eles vinham acorrentados e muitos deles não chegavam até o porto cearense. Até a próxima aula, um abraço.